Lan Fei chega tocando terror nos amigos do nosso prota e deixa os dois desacordados no chão. Os capangas deles ficam emocionados por ele ter ido cobrar a surra que deram neles e eles pedem por favor para ele se vingar. Eles também estão alegres porque Lan Fei está com uma aura de guerreiro marcial. Nosso protagonista pergunta que euforia toda é essa. Ele está apenas no reino da origem. Com seu amigo nos braços, ele se sente melhor ao ver que ele está bem. Lan Fei pensa que ele está doido em falar tamanha besteira. Então ele olha para nosso garoto e diz se ele vai pedir desculpas agora ou ele precisa quebrar seus braços e pernas para isso. Nosso prota fala para ele em tom de deboche, ajoelhar? Deitando seu amigo no chão, ele diz que é interessante. Faz muito tempo que ele ouviu uma ameaça tão arrogante quanto essa. Lan Fei se pergunta o que é isso, porque ele se sente tão inseguro. Ele empunha sua espada banhada em energia e ataca nosso prota. Em pensamento ele se pergunta de onde vem esse medo inexplicável. Ele sente que se não atacar agora, ele não terá mais coragem para fazer isso. Ele diz por que se sente assim, isso é um absurdo. Nosso prota diz que ele é simples e determinado, e isso não é nada mal. Lan Fei diz que não é para ele zombar dele. Então os golpes de ambos se chocam. Nosso menino é jogado para trás e tem sua espada danificada. De repente Lan Fei para de atacar. Ninguém acredita no que seus olhos estão vendo. Lan Fei fala que esse lixo defendeu seu ataque. Como ele conseguiu? Ele diz que como guerreiro marcial, até como aprendiz marcial, não teria como ele defender de um ataque com 120% do seu poder? Será que ele abriu seus meridianos? Acredito que não. Eu não sinto Yuan Kui vindo dele, nosso prota só ri da cara dele. Nosso menino diz que isso é divertido. Faz tempo que ele não usa toda sua força, apesar de sua situação precária, seu ataque com a espada foi satisfatório. Nosso prota levanta a espada do capeta e diz a Lan Fei que vai dar umas dicas para ele. Todos ficam besta ao ver que ele disse que iria dar umas dicas para ele. Esse nosso protagonista é o deboche em pessoa. Lan Fei fica com sangue nos olhos e ataca ele com o golpe do fluxo das nuvens. Lan Fei grita que agora é um guerreiro do reino da origem e quer ver como ele irá defender esse golpe agora. Os paga-pau de Lan Fei diz que a espada é graciosa como uma nuvem. Essa é a técnica da espada fluxo das nuvens, uma técnica que é passada de geração em geração pela família Lan. Agora aquele lixo está morto. Nosso prota diz que a técnica da espada do fluxo das nuvens é para ensinar a mover a espada mais rápido que uma nuvem em movimento imparável, seguindo os batimentos do coração e guiando a espada entre os inimigos como um fluxo de água, e diz que não entende por que ele está segurando a espada como se fosse uma vela. Ele diz que nunca saberia que era o golpe da espada fluxo das nuvens se ele não tivesse falado. Lan Fei manda ele calar a boca e ir pro inferno. Nosso menino dá um sorriso bem sacana. Ele pega sua espada e vai na direção dele. Ele diz que Lan Fei é muito sortudo por poder aprender algumas coisas com ele. Ele dá uma espadada violenta que tira a espada do Lan Fei e faz com que ela se crave nas rochas atrás deles. Quero ver quem vai tirar ela de lá agora. Agora azedou o pé do frango para os paga-pau dele. Tá todo mundo lascado agora. Errei. A espada cravou na entrada do dormitório e não nas rochas. Mas tá valendo. Nosso prota tá lá só na pose com a espada bagaçadora de figurantes. Nosso menino se concentra. Ele está bufado de poder. Só que não, ele está calmo, frio e calculista. Lan Fei não acredita, ele diz que esse lixo nem abriu os meridianos ainda. Como isso aconteceu? Eu um guerreiro marcial. Enquanto Lan Fei está pensativo no meio da batalha, ele nem nota o ataque chegando. Ele levou uma botinada na cara que, pelas minhas contas, ele perdeu 5.000 dentes. A bicuda foi tão forte que jogou ele no muro. O que é isso saindo do nariz dele? Espero que seja molho de tomate. Os lacaios dele gritam pelo seu nome e manda ele tomar cuidado. Ele só vê a espada bagaçadora de figurantes descendo. Assustado ele se pergunta o que nosso prota está fazendo. Nosso menino diz que ele não ousaria. Ele está muito assustado para fazer isso. Aquele golpe foi tão forte que machucou minha mão. Tenho medo que eu possa acabar derrubando a espada sem querer. Olha como minha mão está tremendo. Nosso menino repete que o ataque foi muito forte e machucou sua mão e está muito difícil para segurar a espada bagaçadora de figurantes. Lan Fei fica no maior cagaço e pede para ele tirar a espada dali. Ele fala tirar ela. Nosso menino tinha ficado com preguiça de ir atrás do Lan Fei, mas ele machucou o Kem Gen e o Han Bai e ainda tentou me matar.
ouvindo isso me fala uma coisa. Será que eu deveria deixar você sair sem nenhum arranhão? O covarde do Lan Fei implora para ele parar e diz que faz qualquer coisa que ele pedir. Os figurantes pegaram até trauma das bicudas que o Li Yanxiao dá. Nosso prota diz que, se ele quiser manter essa coisinha, é para dar algum dinheiro a ele, mas que depressa Lan Fei diz que sim, ele tem dinheiro. Não satisfeito em tomar somente o dinheiro do vilão, nosso prota diz a todos que, se quiserem ficar vivos, e para dar todo o seu dinheiro a ele, o cara é sangue ruim. Lan Fei pergunta se já podem ir e nosso prota observa que ele tem um tesouro muito bom na cintura. Ele só dá uma passada de espada roubadora de figurantes e pega o amuleto. Ele diz que esse amuleto é muito bonito, obrigado. Lan Fei fala que pode dar tudo a ele, menos esse amuleto. Nosso prota dá um olhar de tom, nem aí pra você. Lan Fei diz que este amuleto é muito importante para ele. Só tem 5 deles e eles são dados aos pilares da família Lan e são passados de geração a geração. Se ele perde esse amuleto, eles irão enterrar ele vivo. Ele só olha com desdém o desespero de Lan Fei. Ele diz que seus subordinados já deram tudo que eles tinham. Se quiser posso te devolver o amuleto, mas todos irão ficar igual àqueles dois, se referindo aos seus amigos que desmaiaram. Ou você me dá o amuleto e todos saem de boa. Em pensamentos Lan Fei diz que, merda, seu amuleto é mais importante, mas se eu escolher o amuleto ao invés deles, como irei mostrar minha cara depois? A menina chama por ele com cara de clemência. Ele para não perder a pose. Ele fala que o amuleto é extremamente importante para ele, mas se comparado aos seus queridos irmãos, ele não vale nada. Os figurantes até choram ao ouvir a declaração desse Zé Ruela. Lan Fei dá as costas e chama a tropa para ir embora. Nosso prota diz que ele deixou eles irem numa boa e ele ainda quer aparecer. Ele sai em direção do vilão carregando sua espada e Lan Fei percebe. Do nada nosso prota dá uma estocada com sua espada na galera. Lan Fei percebe que não irá conseguir desviar. Ele puxa a primeira pessoa que vê e a coloca na linha de frente. O cara é um frango de padaria mesmo. A menina mal sabia o que estava acontecendo. Então, antes de acertar, nosso prota guarda sua espada no anel dimensional e a menina quase teve um infarto do coração. A espada entra em seu inventário. Sorrindo, nosso menino diz que era brincadeira e que eles podem ir agora. Lan Fei suspira aliviado, mas viu que sua reputação com seus capangas foi arruinada pelo que ele acabou de fazer. Nervoso com a situação, ele simplesmente chama todos para ir embora. Nosso menino não acredita na sorte que ele teve. Isso é maravilhoso, com certeza é uma pedra divina de 5 cores. Ele guarda a pedra e diz que o show acabou e que já estava na hora dele aparecer. De princípio parece que não tem ninguém. Aí sai uma sombra do telhado. Um vulto brota atrás dele. Olha só quem apareceu, o alquimista de 1º grau Jiarongui. Ele diz que conseguiu ver tudo o que tinha acontecido, mas não sabe como nosso prota tinha conseguido derrotar Lan Fei. O que Jiarongui queria era entrar escondido no quarto do prota para pegar o antídoto para ele. Nosso prota pergunta se ele gostou do que viu e se conseguiu tudo que ele tinha pedido. Ele diz que só conseguiu 6 lotes. Algumas ervas são difíceis de encontrar até mesmo na associação e que ele só tinha conseguido 6 lotes. Então ele fala para que ele cuide dos seus amigos primeiro. Nervoso, ele diz que quem ele pensa que é para mandar nele. Nosso protagonista diz que se ele não está feliz com isso, pode ir embora. Furioso, ele diz que é um alquimista com os status elevados. Como pode uma mera criança estar mandando em mim? Então ele vê que não tem outro jeito. Vai tratar dos amigos dele, que estão desacordados no chão. Já lança logo umas pílulas para eles comerem e se recuperar. Mestre Gia fala que pronto, agora ele já poderia lhe entregar o antídoto. Ele diz que já fez tudo o que ele pediu e que nunca mais ia deixar ele mandar nele de novo. Nosso protagonista diz para ele não ter certeza quanto a isso, ele não tem ideia de quantas pessoas imploraram para serem seus servos e foram rejeitados. Mestre Gia fica puto da vida e fala se ele está brincando com ele. Anteriormente, seguindo as orientações do jovem mestre, Jiaron fez, e tomou o remédio no mesmo dia. Nervoso, Jiaron diz que nosso protagonista mentiu para ele. Nosso menino pergunta para ele se ele acha que ele perderia tempo mentindo para um simples alquimista, rank 1. Jiaron fala para ele que todos os alquimistas são honrados e muito influentes. Ele fala que esses moleques de hoje em dia tá cada vez pior. O Zé Ruela fica louco com a técnica que nosso prota dá para ele. Em pensamentos ele diz que nosso menino não mentiu para ele e que o remédio vai funcionar.
e que esse garoto é esquisito e não dá para saber o que se passa na cabeça dele. Ele diz que, já que deu o que ele queria, agora estão quites e que ele já pode esquecer as humilhações e seguir sua vida, que é mais importante. Nosso menino diz que esse antídoto pode livrar o corpo dele do veneno da pedra de vento infernal e da orquídea de sangue fervente sem efeitos colaterais. Porém, enquanto você estava sob os efeitos dos venenos, você não sentiu sua força de alma diminuindo cada vez que você praticava alquimia, como se fosse erosão da força da alma. Erosão da força da alma. Nosso menino diz que com isso ele terá que se esforçar 100 vezes mais. Ele ainda diz que, como ele sofreu com os efeitos por pouco tempo, com o seu talento existe uma pequena chance de você se tornar um alquimista rank 1 novamente. Mas eu não quero te desanimar, se você tiver sorte. Talvez você só consiga em 50 anos. Ele se pergunta 50 anos, se eu for azarado, serei um aprendiz avançado o resto da minha vida. E por que você está falando tudo isso? Nosso jovem fala que não é nada, só que ele conseguiu fazer ele virar um verdadeiro alquimista em 15 dias. O Zé Ruela sai gritando 15 dias. Como isso seria possível? Isso só pode ser mentira. Mesmo que não acontece a erosão da força da alma, eu não conseguiria virar um alquimista rank 1 em 15 dias. Se não, porque eu teria usado a pedra de vento infernal? Não tente me enganar. Muito sério, nosso protagonista pergunta quem ele acha que é, porque ele perderia seu precioso tempo tentando te enganar. Ele entra em choque com a pressão emanada do nosso protagonista. O cara viaja demais, fica afirmando sozinho que as palavras do jovem são muito boas para ser verdades. Ser um alquimista é um grande desejo dele, como ele poderia deixar isso para lá? Ele pede desculpas ao nosso menino e diz que ficou surpreso e pergunta se ele realmente tem um jeito de recuperar suas forças em 15 dias. Nosso prota diz que não só recuperar, mas também de fazer um verdadeiro alquimista rank 1. E o que eu preciso fazer, diz o mestre Gia. Seja meu servo, diz nosso menino. Ele grita que absurdo. Você é só um jovem ignorante e ainda quer que eu seja seu servo, e isso nunca irá acontecer. Nosso prota fala que ele nem é digno de ser seu servo, e que isso só irá durar 15 dias. Depois disso é para ele desaparecer da sua frente. Em pensamentos ele diz que esse moleque está certo, não posso discordar que não sirvo para ser seu servo. Que raios de situação é essa? Esse garoto é maluco. Mas como pode um maluco acertar meus problemas e achar a solução com uma simples olhada? Eu procurei uma resposta na associação e não encontrei nada. Nosso prota pergunta a ele se é humilhante ser seu servo. Ele diz que é impossível não se sentir humilhado. Então nosso prota lança um olhar supressor de alma e domina o Zé Ruela. Ele cai de joelhos diante de tal técnica. Ele pensa o que está acontecendo, o que ele fez. Como pode uma criança emitir uma pressão tão poderosa e intimidadora? Quem é esse garoto? Estou com medo, isso é assustador. É como uma pressão intimidadora direcionada à minha alma. Se quisesse, ele poderia despedaçar a qualquer hora. Nosso prota diz que ele tem o tempo de 3 respirações para aceitar a sua oferta. Ele se questiona se aceita ou não. Se aceitar pode chegar ao topo, mas se recusar pode se arrepender pro resto da vida, mesmo indo contra tudo que acredita. Ele aceita. Ele não acredita no que acabou de fazer. Ele diz que nada mal e que ele fez a escolha certa. Logo você vai perceber que essa foi a melhor escolha da sua vida. Ele fala para ele cultivar seguindo os passos nesse papel. Se não conseguir avançar para um alquimista rank 1 em 5 dias, que dizer que lhe falta talento, isso que dizer que você não é digno de ser meu servo, e é para você sumir da minha frente. Ele dá uma olhada no método. Fruta que partiu, isso é arte de cultivação da alma. Enquanto ele está espantado com a técnica de cultivação da alma, nosso prota diz que essa é a pior, mas ela serve para cumprir o que te falei. Riaon está nas nuvens e já até chama nosso garoto de mestre. Ele fala para ele, chama-lo de jovem mestre Yu, e que se ele trabalhar bem, será recompensado de acordo. Ele se curva e diz certo, jovem mestre Yu. A parte mais importante para um alquimista é a força da alma. No entanto, alquimistas normais podem apenas aumentar em um ritmo lento, através da criação de objetos, dizem algumas lendas, que existem alguns meios para aumentar a força de alma diretamente. Mas esses meios estão escritos em livros antigos e sempre foi um mistério saber se eles realmente existem ou não. Nunca pensei que eu, Jiaron, iria conseguir um desses meios. Agora entendi por que fiquei tão assustado.
ele deve ter usado a técnica lendária intimidador de alma em mim. Mas como a alma daquele garoto pode ter um poder tão assustador? Ele me deu uma técnica de alma como se ela não fosse nada. Ninguém em Tianshui nem mesmo no Palácio Imperial seria tão generoso assim. Mesmo se eu for um escravo para ele, por conta dessa cultivação de alma, tudo vai valer a pena. Mas ainda tenho uma grande dúvida: quem é o jovem mestre Yu? É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado da parte 5 e logo mais teremos a sequência. Se inscrevam no canal e deixe aquele gostei. Até logo e fui!